Fala, camaradas, bora refletir? Bom, de antemão eu já indico aqui, né? Se você gosta do canal, se puder aqui para ajudar a gente, se inscreve, curte, comenta e compartilha, que é para ajudar nessa luta tão importante de refletir, de trazer um pouco de pensamento mais abstrato, para que a gente possa perceber as nuances mais delicadas da nossa sociedade, do direito, e sempre lutarmos, nos engajarmos em lutas concretas. Mas hoje, pessoal, vamos fazer, como sempre, a reflexão partindo da visão entre política, direito e literatura, né? Que é tudo a ver. Porque a literatura é algo que nos ensina sobre a sociedade, é algo que nos diz o que a sociedade é, nas suas entrelinhas, que denuncia, e isso é muito importante. É sempre bom a gente rememorar os clássicos, sobretudo. E eu, camaradas, eu sou um fã, curto muito, aprecio muito a literatura russa, sobretudo Dostoiévski. É um camarada muito que traz sempre reflexões, né, de nuances da subjetividade, de como o ser humano lida com fracasso, decepção, sabe? É sempre uma reflexão das mais interessantes, certo? E hoje eu trouxe aqui, ó, desse conto aqui, né, o Crocodilo, e aí tem notas de inverno sobre impressões de verão, tá beleza? Acho que dá pra ver aí, né? E eu lembro que eu escrevi um texto há algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, coisa assim, fazendo uma crítica e um paralelo dentro de uma questão que ele debate aqui, sobretudo no Crocodilo, que nesses 2 textos ele está debatendo sobre propriedade privada, sobre o aburguesamento da sociedade russa, sobre as mudanças pelas quais a sociedade russa especialmente estava se ocidentalizando, né? Então todas essas nuances aí foram muito bem observadas por Dostoiévski, né? E aí, camaradas, vamos parar para pensar aqui, né? Como eu disse, a literatura nos ensina muito. Nos ensina a vida política, a vida cotidiana, nos ensina sobre o direito. E o debate que eu quero traçar aqui é Dostoiévski, propriedade privada, direito, política, literatura. O que acontece? Aqui tem uma determinada parte, né, que eles estão lá numa espécie de zoológico, um parque, coisa assim, e o camarada ele é engolido por um crocodilo. E ele está com sua esposa, e aí tem um cara lá que toma conta do parque, tudo. Ele é engolido pelo crocodilo. Ele fica, só que ele não morre, né? Ele é engolido e está lá dentro do crocodilo. E ele sobrevive, está lá, consegue se comunicar e tudo. E a mulher pergunta como é que ele está. E não, estou bem, vai se comunicando por lá, como se tivesse tudo normal. E aí ele estabelece um ponto crítico que eu acho que é fundamental. Porque ele pergunta se ele está bem, né? Como é que ele está. Eu vou ler aqui um trechinho, né? Que ele chega a responder, né, para a mulher dele, né? Que está lá dentro do crocodilo, mas diz: estou vivo e com saúde. Em um determinado momento, aqui, mas meu querido, não se preocupe em ser engraçado. Em primeiro lugar, é preciso esgravatar você de algum modo para fora daí. A esgravatar, exclamou o patrão. Eu não vou permitir esgravatar o crocodilo. Veja que a preocupação era com o crocodilo, a propriedade, sabe? Não com a pessoa, com a vida. Aí agora, virá ainda muito mais. Aí vou pedir Copex e tal. Vou falar algumas questões aqui. E dizer que tem razão, observou tranquilamente Ivan Matevich. O princípio econômico em primeiro lugar. É isso que eu quero tratar aqui, certo? Tem um trecho que eu destaquei também, que ele fala: mas em nossos tempos de crise financeira é difícil abrir a barriga de um crocodilo sem uma compensação econômica. E ao mesmo tempo surge uma pergunta inevitável:
quanto cobrará o dono do crocodilo? E outra ainda, quem pagará? Quem pagará? Pois você sabe que não dispõe de meios. Veja, o debate aqui, eu poderia aprofundar, mas eu não quero deixar o vídeo tão longo, né, para não ficar detalhando muito o livro. Mas ele está debatendo sobre princípio econômico. A sociedade russa começa a passar por uma transformação. Começa a confraternizar com o capitalismo. Dostoiévski observa isso, percebe mudanças, percebe essa ocidentalização da sua sociedade e há, portanto, um acirramento, um estranhamento com isso. E eu lembro, trazendo aqui para o debate de hoje, que quando escrevi o texto que eu vou deixar aqui no link, esse texto, lembra do debate aqui, quando estava tudo fechando, né, o tempo de quarentena, o debate dos liberais, né? Que dizia que não se podia fechar, que dizia que a gente que estava seguindo o consenso médico-científico de que deveria ser fechado e que o Estado, o governo deveria auxiliar, prestar contas, chegar junto com a população, só que o governo queria se eximir para que pudesse economizar mais e assim gerar mais lucros para os patrões, para os burgueses, né? E você sabe como os burgueses são. Exploram o máximo que podem e o que não podem. E existe esse falso debate de que a gente estava querendo deixar a economia para depois. Nada disso. Nada disso. Só que existia esse falso debate, que era colocado. Só que o que eu quero enfatizar aqui é isso, que os liberais sempre colocam essa forma de você trazer o capitalismo e confraternizar com o capitalismo é você colocar o princípio econômico em primeiro lugar. É você, no ato de pensar, quem deve, nessa balança, quem deve levar melhor, a propriedade ou a vida? O trabalhador ou o patrão? O liberalismo e o direito legitima isso, porque o direito ele é patrimonialista. O direito civil ele serve para garantir a propriedade privada. O direito penal serve para isso também. E o liberalismo, através do modelo capitalista, sustenta tudo isso. Dá vazão, dá legitimidade a tudo isso. Esse é o ponto fulcral. Dostoiévski, a partir da literatura, critica isso. Até depois, aqui no Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, ele também vai descrevendo algumas nuances de como os trabalhadores, ali no caso, nesse Notas de Inverno, ele está viajando, né, viaja pela Inglaterra, pela França e tal. Ele vai percebendo também as nuances, as diferenças, as idiosincrasias do trabalhador, dos trabalhadores em cada um desses países, né? E é isso que eu quero puxar. Propriedade privada, como o direito ele puxa muito para esse lado. E a gente viu na pandemia isso, o governo sempre, a todo custo, fazer com que o princípio econômico fosse colocado em primeiro lugar. O debate de hoje também sobre gasolina, camaradas, a gasolina é dolarizada. Se o governo federal quisesse, de fato, acabar com isso, acabaria. Uma canetada, mas não quer. Por quê? Porque é o princípio econômico dostoiévskiano em primeiro lugar. É a literatura nos ensinando, veja, de século atrás. É a literatura que nos ensina. E isso, se a gente for puxar cada vez mais, a literatura vai sempre mostrando a realidade concretamente, sem tergiversar. Estão me entendendo? Então Dostoiévski, que sabe descrever muito bem a forma, a interação
através de uma subjetividade que vai se contradizendo o tempo todo, essa contradição é sempre mais acentuada, ou começa a se acentuar, começa a haver esse estranhamento no capitalismo. O capitalismo acentua as contradições. Por quê? Porque as relações começam a ser baseadas no que você tem ou não tem materialmente. Percebam a importância. É o materialismo no sentido do dinheiro, do capital, da riqueza, do mais valor. É isso. E o direito ele é muito preocupado em manter tudo isso. Fazer legitimar essa situação. Fazer legítima essa situação. Pachucanes denunciava isso. Essa é a compreensão que nós devemos ter. E a literatura nos ensina isso. Beleza? A reflexão é essa, camaradas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, comentem e compartilhem, que eu posso trazer um pouco mais desse autor que é referência na literatura mundial, né? A literatura russa é muito rica. Ela sabe como poucas demonstrar essas facetas da idiosincrasia humana. Tá beleza, camaradas? Tamo junto. Aqui foi coisa básica, né? Qualquer coisa eu posso até, né, claro, trazer com mais detalhes aqui o que é que houve aqui nesse conto, né? Mas aí eu vou depender de vocês, hein? Vocês comentam aí caso vocês queiram realmente, tá bom? Tamo junto, hein?